Estamos em 1 Timóteo agora, né? Nós entramos em 1 Timóteo nessa temporada aí de leitura daquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo. Entramos nas cartas que ele escreveu a pessoas direcionadas e depois nós vamos para aquilo que ele escreveu para as igrejas direcionadas. Então, falamos sobre Filemon, depois sobre Tito e agora para Timóteo. Amém? Pai, que nós possamos aprender, ouvir do Senhor, conselho do Senhor, aquilo que precisamos. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade para conosco, que essa palavra possa entrar no nosso coração e fazer morada, Senhor, circuncidando todos os dias nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos, para que haja temor em nós. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo, Senhor, se essa manhã existem enfermos no nosso meio, que eles sejam curados agora da seta demoníaca, todos os laços de Satanás, todos os dardos de enfermidade sejam quebrados, dissipados e anulados. Se há pessoas, Senhor, que nas suas casas a destruição, nós declaramos shalom agora sobre cada casa. E onde, Senhor, a, a tua presença, ou aonde, Senhor, nós estamos chegando através dos vídeos, nós declaramos essa palavra. Que a shalom repouse sobre essa casa e que haja, Senhor, segurança, paz, prosperidade, avanço, bem-estar. Que haja, Senhor, cura, que haja plenitude no Senhor. Nós pedimos que os teus propósitos sejam estabelecidos na vida de cada um dos teus filhos. E aonde, Senhor, também há guerras, lutas, ventos perturbadores, nós pedimos que agora cesse toda perturbação, toda guerra, todo ataque de Satanás, cesse agora. Que nós declaramos a tua paz e a tua bonança em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Timóteo, Timóteo 1. Só pegar aqui. Veja só, há uma breve introdução, até mesmo colocado na Bíblia a mensagem, quem tem ela, tem uma introduçãozinha do livro de Timóteo. E eu vou acabar lendo aqui para que vocês entendam um pouquinho desse contexto, né? Então vamos lá. Essa explicação em, na Bíblia Mensagem acerca de 1º e 2º Timóteo, até mesmo acerca de Tito. Os cristãos levam muito a sério a crença de que quando se reúnem para adorar e servir, Deus está presente de modo soberano. Realmente presente e absolutamente soberano. Deus cria, orienta, salva, cura, corrige, abençoa, chama e julga com uma liderança pessoal e abrangente dessa natureza, igual ao lugar de liderança humana. Obviamente, ela tem de estar em segundo plano. A liderança humana não deve forçar o caminho, não deve ser tirânica. A liderança centralizada nela, mesmo e na autopromoção,
atrai o interesse do mestre. A melhor liderança em comunidades espirituais formadas no nome de Jesus, o Messias, é aquela marcada pela simplicidade que não chama atenção para si, mas ao mesmo tempo não sacrifica nada no caminho da convicção e da firmeza. Nas cartas aos dois jovens colaboradores, Timóteo, que estava em Éfeso, e Tito, em Creta, Paulo os encoraja e orienta quanto a ter uma liderança desse tipo. Tudo que eles aprendeu por si agora passa adiante e mostra, por sua vez, como desenvolver uma liderança semelhante nas congregações locais. Essa é a leitura essencial, pois a liderança espiritual desorientada e mal formada resulta em prejuízo para as pessoas. Paulo, em sua vida e em sua carta, mostra a maneira correta de lidar com as questões. Então, a gente vai ver que essa carta é do ministério de Paulo, que é um esforço em grupo, não um trabalho individual. Ele faz parceria com Barnabé na primeira viagem missionária e mais tarde teve outros parceiros, como Silas e Lucas. Timóteo e Tito o ajudaram a formar novos crentes e a levar cartas de Paulo às igrejas que sua equipe havia plantado. Paulo amava esses homens como filho. Então veja, 1 Timóteo, então nós vamos ver que o escritor é Paulo, que está endereçando aí a Timóteo. E Timóteo, ele era um ajudador aí de Paulo, que caminhava, né, ajudando, levando as mensagens, as cartas, e até cuidando mesmo da liderança aí de uma igreja. Foi escrito, né, para Timóteo, que foi criado na religião judaica de sua mãe, mas não foi circuncidado em deferência ao seu pai, que era grego, estrangeiro entre os gregos e judeu numa cidade da Galácia. O adolescente Timóteo recebeu de bom grado as boas novas a respeito de Jesus, Paulo, e deixou seu lar para viajar com o apóstolo, para tornar-se um judeu completo. Submeteu-se até a circuncisão. Tito era grego de Antioquia, provavelmente mais duro na queda do que o sensível Timóteo, porque Paulo fez de Tito seu relações públicas diante dos orgulhosos e beligerantes coríntios. Então veja, então Timóteo, aqui pega algo interessante, Timóteo era um grego e judeu. Isso daqui leva também a um ponto. Veja, o apóstolo Paulo não era contra as coisas, até levou a circuncisão, até para trazer um, uma harmonia naquilo que eles estavam fazendo. Então veja só, queridos, mais uma vez, a tese que o apóstolo Paulo era contra a lei, daqui já cai por terra, né? Porque em Timóteo ele leva-o até a circuncisão. Então, o apóstolo Paulo não era hipócrita. O que ele estava quebrando aqui, ou trazendo, ou até corrigindo, como digo, é os idealismos causados na busca da cultura judaica e não em obedecer aos mandamentos do Senhor. Nós vamos ver então que o contexto, né, da carta, ela foi escrita entre 62 e 65 depois de Cristo, e em 64 Roma sofreu um incêndio que devastou um populoso conjunto de apartamentos durante 9 dias. O imperador Nero estava fora da cidade. Ao retornar, apresentou o projeto de um elaborado complexo chamado Casa Dourada, a ser construída no lugar onde antes morava aquelas famílias pobres. Os cidadãos ultrajados começaram a desconfiar de que ele mesmo havia causado o incêndio visando a esse propósito. Mas o imperador lançou a culpa nos cristãos, que eram odiados por se negar a participar dos festivais religiosos essenciais na vida civil. Nero ordenou que eles fossem perseguidos e mortos.
dilacerados até a morte por cães ou queimados como tochas para iluminar suas festas. Entre os muitos que morreram nesse período estava Pedro, que foi crucificado, e Paulo, que foi decapitado. Olha que interessante aqui agora, né? Esse contexto histórico. Então, essas cartas, elas são escritas entre 62 e 65, que é essa primeira carta, e nessa ocasião, em Roma, que sofre um incêndio, porque Nero estava querendo construir um complexo de apartamentos, vamos colocar assim, e a galera começa a desconfiar, fala, rapaz, o cara que botou fogo aí para poder construir. Ele diz, não, não fui eu não, foi os cristãos. Eles que colocaram fogo, tudo isso daí. E aí, então, eles passam a perseguir os cristãos, matando, olha o absurdo, né? Fazendo deles tochas para iluminar as festas ou para iluminar as ruas. E aí, nessa ocasião, morre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Bem, então aqui a gente termina essa explicação do contexto aí de Timóteo. Então, Timóteo capítulo 1, simbora. Nós vamos ler o 1, ele vai até o 20. Nós vamos ler ele, vamos ver se eu consigo pegar por etapas, até porque a Bíblia Mensagem, ela se difere um pouco das etapas da outra Bíblia. Mas no verso 1 e 2, nós vamos ver o que nós chamamos de prefácio e saudação. Ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo, ele, é a marca dele, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Senhor, Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja, aqui o apóstolo está endereçando, né? Ou seja, são as saudações que ele faz, é a marca dele, né? Ele sempre coloca aí. E é interessante que em cada carta, em cada tempo, nós vamos ver uma maneira do apóstolo Paulo colocar. Então aqui ele está colocando Paulo, apóstolo de Cristo. Esse daqui é umas cartas é, mais recentes do seu apostolado, então ele coloca aí, né? E a gente vai vendo que outras cartas ele vai se denominando como de uma forma diferente. Mas Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. E aí ele vai endereçar aí para Timóteo, um filho na fé. Mais uma vez nós reafirmamos isso, né? Que há uma linha de pensamento onde, olha, ninguém chama de pai, e essa coisa toda. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo está colocando aí, mais uma vez, olha, Timóteo, o meu filho, né, na fé que foi gerado aí. E aí ele declara isso, né? As misericórdias, a paz da parte de Cristo, nosso Senhor. Do 3 ao 7, nós vamos ver então o ministério de Timóteo em Éfeso e as falsas doutrinas. Então, mais uma vez, queridos, lembra que eu falei ontem? Nós vamos vendo pontos cruciais que vão cruzando aqui nas cartas. Olha, uma das coisas que muito acontece é Paulo corrigindo a doutrina da igreja e alertando acerca das falsas doutrinas e das falsas, dos falsos mestres que têm permeado a igreja. Então, isso daqui você vai ver em todas as cartas o apóstolo Paulo apontando aqui esse tipo de situação. Então, vamos lá. 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus, na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa,
e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então ele coloca aqui, olha, eh, deixa eu ler na verdade na Bíblia a mensagem, do 3 ao 7. A caminho da província da Macedônia, aconselhei você a permanecer em Éfeso. Pois bem, não mudei de ideia. Fique firme no comando, de modo que o ensino continue a ser ministrado. Ao que pertence, alguns que ensinam aí estão introduzindo lendas e relatos genealógicos fantasiosos e inúteis, em vez de conduzir o povo ao equilíbrio e aprofundá-los na fé e na obediência. A essência de tudo que enfatizamos é simplesmente o amor. Amor não contaminado por interesse próprio e fé corrompida. Ou seja, uma vida aberta para Deus. Os que se distanciam da essência logo se perdem num labirinto de futilidade. Eles se apresentam como especialistas em assuntos religiosos, mas, a despeito de toda eloquência, não sabem o que estão falando. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele começa a corrigir mais uma vez aqueles que se diziam mentores espirituais da lei. Isso daqui é muito comum nos dias antigos e também nos dias atuais. Aqueles que se colocam, né, a serem mentores de, da lei judaica, nos costumes da lei judaica, né, e de fato não sabem nem do que estão falando. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Olha, isso é muito complicado, porque isso faz perder o propósito. Verso 8 a 11. É verdade que a orientação moral e o conselho são necessários, mas vale lembrar, como diz a quem diz, são tão importantes quanto o que diz. Olha que interessante. Olha o ditado que é usado aqui. Como diz e a quem diz são tão importantes quanto o que diz. Ou seja, do jeito que você está falando e para quem você está falando, é tão importante quanto o que você está falando. Ou seja, como você expressa e para quem você expressa é tão importante como a mensagem que você está dando. Isso é importante. É óbvio que o código da lei não é dirigido a pessoas responsáveis, mas aos irresponsáveis, que desafiam a autoridade e não pensam no que é certo a respeito de Deus, da vida, do sexo, da verdade e assim por diante. Eles desdenham da mensagem que o grande Deus me incumbiu de transmitir. Como na Bíblia normal, do 8 ao 11. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverente e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptadores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito do qual fui encarregado. Então, veja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, gente, vocês estão focados, mas entenda, a lei, ela vem para denunciar o pecado. Não é que a lei é pecado. Olha que interessante, verso 8. A lei é boa, mas a lei é boa e tem um sentido para denunciar o pecado. Porque quando ele diz não peque,
ou não faça isso, ou não faça aquilo, dois pontos está atingindo. Está atingindo o quê? Proteção daqueles que não fazem, mas denunciando aqueles que fazem. Ou seja, toda vez que você promulga uma lei, você está denunciando uma prática que as pessoas não têm controle. E aqui ele coloca várias práticas: a rebelião, a impureza, a profanação, os que é chamados de parricidas, né? Então, o que que seria esses parricidas? E os matricidas, ou seja, os que matam pai e mãe, né? Os homicidas, os assassinos, os impuros, os sodomitas, os raptadores de homens, os mentirosos, os que perjuram. Tudo isso opõe essa doutrina. Então, a lei aqui, ela é muito interessante. Toda lei, ela protege quem não pratica e expõe quem pratica. Isso é lei. É expor. Expor uma conduta torta. Expor uma conduta maliciosa. Do 12 ao... Deixa eu ver aqui. Do 12 ao 20 agora. Sou grato a Cristo Jesus que me julgou capaz de cumprir essa tarefa. Mesmo que eu não mereça confiança, você sabe, ele me confiou esse ministério. As únicas credenciais que eu trouxe foram agressões, agressão, intolerância e arrogância. Mas fui tratado com misericórdia, porque não sabia o que estava fazendo, não sabia contra quem lutava. A graça, misturado com a fé e o amor, foi derramado sobre mim e dentro de mim. E tudo por causa de Jesus. Aqui está uma palavra que você pode levar no coração e confiar nela. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou a prova. O pecador público número um. De alguém que jamais conseguiria nada a não ser por pura misericórdia. E agora ele me apresenta como prova de sua paciência sem fim, ao que confiam nele para sempre. Aos que confiam nele para sempre. Profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Estou passando essa tarefa a você, meu filho Timóteo. A palavra profética dirigida a você nos preparou para isso. Todas aquelas orações serão atendidas para que você faça um bom trabalho e seja destemido em sua luta e apegado à fé. Afinal, estamos numa guerra. Alguns, você sabe, por relaxar na firmeza e por pensar que qualquer coisa é válida, fizeram da vida da fé uma bagunça. Himine, Him, Himeneu e Alexandre estão entre eles. Eu os entreguei a Satanás para que aprendesse a não blasfemar. É normal? Diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemador, blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas
por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidencie Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modo a quanto hão de crer nele, para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firme nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses que contam, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, observe aqui que o apóstolo Paulo agora, ele está carregando aqui, né? E ele está dizendo, olha, essa fé que eu recebi, eu tenho dado a ti, passado a ti essa incumbência de preparar e viver segundo essa fé. Porque alguns têm naufragado nessa fé. Algumas pessoas têm deixado essa fé. Algumas pessoas têm abandonado essa fé porque não têm conseguido caminhar. E aí ele coloca, e ele cita duas pessoas. Olha que interessante que ele cita o nome dessas duas pessoas e diz: cara, eu entreguei esses dois a Satanás. Eu dei essas pessoas a Satanás, entreguei a Satanás para que eles fossem corrigidos, e a palavra aqui é fossem castigados pela blasfêmia que ele tem trago no meio do corpo. Então, Timóteo, você foi incumbido de combater esse bom combate, de levar essa mensagem, e o apóstolo Paulo ele coloca do verso 8, 12 ao 18, dizendo: olha, essa graça foi manifestada a mim. O primeiro pecador aqui, o pecador número um, né? Eu me considero o pecador número um, porque a graça foi a graça foi concedida a mim, a graça foi liberada a mim, e eu era uma pessoa extremamente ruim, e essa graça me alcançou. Por isso, Timóteo, eu te incubo disso. Transmita essa graça, transmita essa palavra, transmita essa boa consciência, ou permaneça, perdão, nessa boa consciência. Porque se você perder essa boa consciência, você naufraga na fé. Isso daqui é muito importante, irmãos. Uma das questões que nos faz naufragar na fé é perder a fé e perder a boa consciência. Quando você perde isso, você naufraga na fé. E aí você passa a ser um destruidor do corpo. E isso daqui faz com que sejamos opositores da fé. Então, nesse primeiro capítulo, o apóstolo Paulo está simplesmente dando uma orientação a Timóteo de como ele poderia proceder e para que ele não perdesse a missão que ele tinha. Capítulo 2, ele é do 1 ao 15 e vamos dividir em duas partes, do 1 ao 7 e do 8 ao 15. A primeira parte, ele vai dizer então da prática da oração por todos os homens. Ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho de que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios, na fé,
e na verdade. Bíblia Mensagem, ele diz: a primeira coisa que quero que você faça é orar. Ore como souber, por todos os que você conhece. Ore especialmente pelos líderes e seus governantes, para que governe bem de modo que estejam tranquilos quanto à nossa vida simples, em contemplação humilde, em contemplação humilde. É assim que Deus, Salvador, quer que vivamos. Ele quer que não somente nós, mas todos sejam salvos e conhecem a verdade. Que nós aprendemos que existe um Deus, apenas um, e um sacerdote mediador entre Deus e nós, Jesus, que se ofereceu em resgate por todos os prisioneiros do pecado para libertá-los. Pouco a pouco, a notícia vão se espalhando. E esta tem sido minha única tarefa: levar essas notícias ao que nunca ouviram nada a respeito de Deus e explicar como a mensagem opera, pela fé simples, pela verdade singela. Então veja só, aqui ele começa então dando a instrução. Agora é o momento da instrução. Então, como que se começa o ministério? Ore por todos. Então veja, né? O ministério começa sempre debaixo de uma intercessão. Ore por todos. Ore pelos homens e principalmente ore pelos líderes. Líderes aqui não é só líderes que a gente, quando a gente fala pelos líderes, a gente pensa que só está ligado à liderança eclesiástica, né? Não. Ore pelos reis, ore pelos que governam. Por quê? Porque se eles governam bem, nós conseguimos ter uma vida mais tranquila. Gente, isso daqui é fato. Se nós não intercedemos por aqueles que são sucessores de governo, ou seja, pelos governos que entram, a nossa vida pode ser agitada, né? Nós que o digamos isso. Ou seja, quando nós temos um governo que não compreende as necessidades do povo, gente, nós podemos ter uma vida muito agitada. Nós podemos ter uma vida um pouco conturbada. Para que haja tranquilidade, precisamos de líderes bons. Mais uma vez, nós dizemos, não é líderes religiosos. Aqui ele está dizendo de liderança política mesmo. E ele diz: olha, ore por todos, para que todos cheguem à plenitude do conhecimento. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento. Mas dois, orem pelos líderes, porque os líderes precisam aqui conhecer essa mensagem, ter essa destreza da boa liderança que eles exercem, para que nós possamos ter uma vida tranquila. E aí, mais uma vez, o apóstolo Paulo chama para ele e diz: olha, a minha tarefa é levar isso, eu fui chamado para isso. E ele coloca aqui, é como que o apóstolo Paulo estivesse validando aqui alguma coisa. Olha o que ele diz: eu, o pregador e apóstolo. Eu não vou dizer isso aqui, é, é, quer dizer, eu vou dizer isso aqui sem sombra de errar. Eu sou um mestre entre gentios. É isso, né? Eu sou um mestre entre os gentios. Eu fui chamado para isso. E entre os gentios eu sou o mestre na fé e na verdade. 8 ao 15. Quero, portanto, que os varãos orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso. Não com cabelo frisado e com ouro, pérola, ou vestuário dispendiosos, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação, com bom senso. A Bíblia Mensagem. Considerando que a oração está na base de tudo isso,
O que mais quero é que os homens orem, em vez de ficar brigando como um inimigo, e levante as mãos santas para Deus. Quero também que as mulheres tenham sua participação, portando-se com humildade na presença de Deus, sem obsessão por ficar se enfeitando na frente do espelho ou correndo atrás da última moda, mas fazendo um belo trabalho para Deus, tornando-se belas de maneira dessa, tornando-se belas dessa maneira. Não permito que as mulheres assumam o comando e digam aos homens o que devem fazer. Elas devem ficar quietas e obedientes, como os demais. Adão foi feito primeiro, depois Eva. A mulher foi enganada primeiro, foi a pioneira no pecado, e Adão imediatamente depois. Mas o ato de dar à luz trouxe salvação, invertendo a situação de Eva. No entanto, a salvação vem apenas para os que perseveram na fé, no amor e na santidade. E isso os torna maduros, tenha certeza disso. Agora veja só, irmãos, esse é um ponto delicado aqui, é um ponto um pouco frágil aqui, você entendeu? Até porque vai falar agora do ministério feminino. E em muitas ocasiões, muitas igrejas, né, elas não permitem que as mulheres tenham nenhum tipo de liderança e assumem um tipo de liderança. Por quê? Porque mediante essa palavra, nós vamos pontuar alguma coisa aqui. Na Bíblia, a mensagem fica mais claro isso daqui. Porque ele diz assim: eu não permito que as mulheres se coloquem em um lugar onde vai dar ordem aos homens. Entende a questão da liderança, por exemplo? Porque muitas igrejas não aceitam pastora, não aceita é, é, agora apóstola, profeta no sentido feminino, né? Ou qualquer tipo de cargo de liderança por causa disso, por causa dessa palavra que o apóstolo Paulo direciona. Mas lembre-se, queridos, nesse caso, nós temos uma visão pessoal. É isso que nós precisamos entender. Essa é uma visão pessoal do apóstolo Paulo. Ele diz: eu não permito. Por quê? Aí aqui nós vamos ter que fazer a contextualização do lugar que ele estava. Ele estava pregando aos gentios, e ali agora nós estamos vendo uma igreja em Éfeso, né? E uma situação agora da igreja de Éfeso, de Coríntios, de Gálatas, nos Tessalonicenses. Então, nós estamos vendo aqui uma questão lidada aos gregos, romanos, a toda aquele tipo de situação. E partindo do pressuposto que para um romano ou para um gentio nessa ocasião, a mulher, esse era um termo que era usado, a mulher é um depositário do esperma masculino. Isso é a mulher para eles. No entanto, muitos dos homens romanos, eles eram o quê? Eles praticavam, né, a homoafetividade, porque eles tinham as mulheres como fruto de dar luz e o prazer era mantido com os homens. Então, na verdade, eles tinham prazer com homens e mulher era a procriação. Agora, imagine aqui agora uma situação. Um desses romanos, eles se convertem e agora eles vão para a igreja. Chega na igreja, quem que está pregando? A pastora fulano. Ah, meu irmão, você está doido, né? Tô fora. Então, entenda aqui que há um conceito cultural disso daqui. Por isso ele diz: eu não permito. Você não vai ver esse ensino dado nas igrejas dos judeus. Até porque nas igrejas dos judeus a gente já tem um conceito, a gente já tem um modo de comportar, já tem um comportamento. Então aqui ele cita três coisas: o ensinamento das mulheres, a liderança das mulheres e o comportamento dessas mulheres. Porque imagine, queridos, então ali era o desfile de moda. Acontece pouco hoje nas igrejas, graças a Deus, nós não temos mais esse problema, né? Mas uma querendo desfilar mais do que a outra. Ou seja,
chamar atenção por adornos. O apóstolo Paulo fala diversas vezes sobre isso nas cartas, né? O apóstolo Pedro também ele menciona, se não falha a memória isso, né? Sobre os adornos, sobre os penteados, sobre as roupas. E já ouviu falar aquele velho ditado, né? Aonde tem plaquinha, tem história. Então, onde você vê uma plaquinha dizendo faça ou não faça, irmão, tem história nisso? Já para pensar nisso? Aonde tem plaquinha tem história? Então, se o apóstolo Paulo está dizendo, olha, que as mulheres se comportem de uma maneira decente, é porque poderia ter aí uma sensualidade nos seus comportamentos. E aqui é um ponto. Graças a Deus também, nós não temos muito isso na igreja hoje, né? Hoje, todo mundo comportado, né? Com as suas vestimentas muito comportadas, aquela coisa assim, muito top. Mas você já viu aquela situação aonde a Bíblia é o complemento da vestimenta da mulher, que ela tem que tentar puxar e colocar a Bíblia ainda assim, para ver se alguma coisa não é amostrado, né? Então, era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Olha, que as mulheres, elas pratiquem aí uma boa conduta, né? Tenha sua participação. Primeiro, portando com humildade na presença de Deus. Segundo, sem, sendo obediente. E terceiro, sem a obsessão de ficar se enfeitando na beira do espelho, na frente do espelho. E aqui ele coloca então isso. Então veja só, é, veja aqui o que nós precisamos entender, que ele não permitia essa prática, mas ele não permitia, né, da liderança por causa disso. E aqui ele coloca um ponto, que é um ponto legal. Gente, isso daqui nunca vai mudar. Isso aqui a gente tem que entender. Quem trouxe o pecado, né, para a humanidade começou em Eva. Eva foi a primeira desobediente. E Eva ganha remissão no marido. Isso daqui é fato. Isso aqui a gente vai ver na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Agora, você terá dores de parto, por isso ela diz. Não é que a remissão vem da filho, mas a remissão vem em Jesus. Não tem, a mulher engravidar, ela está salva. Mas ela passa agora a ser a geradora como base da sua vida e o desejo dela estaria para o marido. Ou seja, ela seria governada pelo marido. Então entenda agora, irmãos, dois pontos. Olha só, mulher agora seria sujeita ao marido e ela daria filhos a esse marido. Você já parou para pensar que quanto mais a humanidade se corrompe e distancia do seu projeto, agora levando a questão feminina, esses são os dois pontos de objeção? As mulheres agora não querem mais ser mães e nem ser mulheres. Elas não querem mais estar debaixo do governo de um marido e nem ser mãe mais. Você viu que a cada vez que se distancia, ou uma geração se distancia de um projeto de Deus, isso daqui se opõe à missão da mulher, ou seja, o ato de redenção, é óbvio, não redenção da sua alma, nem redenção do seu espírito, mas eu digo da redenção da sua missão, está exatamente nisso daqui. A mulher ela que tem esses dois projetos, né? Ser mãe e ser esposa. E por isso o apóstolo Paulo fala, olha, que a mulher então se incuba disso, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, que ela aprenda, né? E esteja ali sendo essa adjuntora dentro da sua casa. Então a gente vai ver sempre aqui específico, né? Todo movimento, e se você pegar aqui, igual é
A maior ênfase do movimento feminista. Não ser mãe e não ser esposa. Entendeu aqui? A ênfase que é colocada. Porque é aquilo que quebra todo o ato redentivo da missão pela expressão do que Adão fez, né? Então, Adão foi do que Eva fez. Adão foi o primeiro, depois foi Eva. Perdão. Adão foi primeiro criado, depois foi Eva. Mas quem entrou primeiro no pecado foi Eva. E aí depois inseriu Adão nesse contexto. Hum. Nós vamos parar por aqui. 3 e 4 nós trazemos amanhã. Sim, cada vez mais que nós distanciamos dos projetos, você vai ver a durabilidade de casamento diminuindo. Porque perde. Irmãos, lembra que a gente tem pregado nesse domingo? A primeira coisa que Deus estabelece é uma missão e um propósito. Missão e propósito. Quando eu perco o relacionamento, a missão e o propósito também se perdem. E se há uma perca de propósito e missão, habilidade também. Então, se eu perder a visão do meu ministério dura pouco. Se eu perder a visão de ser humano, os relacionamentos duram pouco. Então, por que que os casamentos estão indo de água abaixo, estão quebrando cada dia mais cedo? Por causa disso. Vamos lá, os dois se casam. Qual é a missão? O marido ser o provedor, ser aquele que cuida, ser aquele que ensina, ser aquele que zela. E aqui nesse caso, a mulher ser mãe e esposa. Agora, se entra dentro do casamento, a única coisa que ela não quer é ser mãe e esposa, não. O que será desse casamento? Nada. O homem não quer ser homem, não quer ser o que cuida, o que protege, o que nutre, o que ensina, e a mulher não quer ser mãe nem esposa. Então, o que resta? Uma amizade e uma sexualidade. Aí casa, primeira coisa que é ferida é a sexualidade, porque o coração está chateado, as coisas não estão legais, então já não tem mais sexualidade. Automaticamente, daqui a pouco a amizade vai por água abaixo por causa das feridas e não sobra nada. Então, essa é a questão é, muito, muito, muito clara da parte do Senhor. Ah, sim, precisa de algo específico, mas eu vejo o seguinte: todos os questionamentos que são tirados e criados são questionamentos que vêm de uma cultura. Dois pontos. Nós vamos questionar isso se entendemos uma cultura. Ah, mas hoje, sim, hoje, se a gente falar hoje, a gente não vai ter base daquilo que é uma verdade. Eu não estou dizendo do apóstolo Paulo. Veja, eu trouxe primeiro um contexto. O apóstolo Paulo estava falando para os gregos e tinha uma cultura. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele coloca uma verdade, que não é para os gregos, é para o ser humano. Ponto. E é esse o ponto que eu trago sempre para vocês, irmãos. Todo o ensino bíblico ele vai confrontar um ensino de uma geração. Isso é claro. Se eu vou querer estar debaixo de um ensino de uma geração, automaticamente eu vou estar contra um ensino bíblico. E aí entra o que eu quero andar. Agora, a quebra dos princípios vai também ser uma quebra, ou a não durabilidade de algo. E aí entra um ponto. Nós atribuímos a Deus, ou questionamos a Deus por algumas lutas. Ah, Deus, por que meu casamento está passando por isso? Ah, Deus, aí a gente vai para as intercessões, para as campanhas de orações, para os ciclos de orações, para os atos proféticos, para que Deus mude a minha casa, para que Deus restaure. Mas, de fato, eu vou dizer, não é que Deus não tem nada a ver com isso. É que, na verdade,
estamos destruindo a nossa casa com as nossas próprias mãos. Então, veja, a mulher, ela tem uma missão e o homem tem uma missão dada por Deus. Ponto. Entenda, não estou colocando aqui o que o apóstolo Paulo está falando. E eu não sou contra o ministério feminino. Eu só estou dizendo o porquê que eu entendo que o apóstolo Paulo escreveu isso. Agora, o princípio de ser mãe e esposa, esse é um princípio irrevogável. Irmãos, isso daqui não é para os judeus e nem para os gentios. Esse é um princípio irrevogável. Isso daqui é missão. Toda mulher nasceu para ser mãe e esposa. Todo homem nasceu para ser protetor e nutridor, sacerdote. Bom, isso daqui é irrevogável. Para mim é irrevogável. Passa geração e passa geração. Liderança é outra coisa. Por que que o apóstolo Paulo não permitia a liderança das mulheres? Porque não cairia bem na igreja dos gentios. Não cairia bem, irmão. Não teria público. Entenda, não teria público. Não adianta você querer naquela situação, naquele contexto, não haveria público para isso. Entendeu? Haveria um negócio bem complicado. Agora, nós estamos dando princípios que isso não importa a cultura. Mulher nasceu, ou seja, o propósito. Mãe e esposa. Ah, mas a mulher não pode ser profissional, apóstolo. Não, querido, para com isso. É óbvio que pode. No entanto, nós vamos ver Provérbios 31. Gente, a mulher comprava, a mulher vendia, a mulher negociava, a mulher fazia. Gente, a mulher era um trator, entendeu? Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo uma missão. Não importa quem essa mulher seja, o quão grande ela chega, o quão profissional, o quão bem-sucedido. Eu digo que essa mulher não terá a sua missão completa se ela não alcançar a graça de ser mãe e esposa. E o homem, de ser o cuidador, de ser o provedor, de ser o protetor ali e de ser o que nutre a palavra, o que ensina uma geração. Essa é a missão. Então perdemos a missão. E quando perdemos a missão, perdemos o propósito. E quando perdemos o propósito, a durabilidade diminui. Então, por isso, os casamentos estão se tornando mais fracos, mais frágeis e mais curtos. Entendeu? Se você, vamos lá, o que que a mulher mais espera do homem? Um homem forte, decidido, protetor. Irmão, a mulher pode ser a mais Jezabel que for, a mais Jezabel que for, mas ela vai esperar que o marido faça isso. Nessa longa estrada da vida e nesses tempos de aconselhamento, o que eu mais vejo as mulheres reclamando, apóstolo, meu marido é um banana. Perguntar, né, para o marido, apóstolo, minha mulher que manda em casa. E se eu falar para ela, ela vai me retrucar. Ou seja, ela que manda, ela que faz. Pipipi. A gente não vê isso aqui no nosso grupo, a gente vê só, né, em outros grupos. Mas vai perguntar para essas mulheres se elas estão felizes nessa posição que elas mesmas assumiu. Não, elas não estão felizes. Elas não estão felizes. Elas reclamam que os maridos não tomam posição, que os maridos não têm posição de homem, não têm posição de sacerdote, não têm posição de nem, em. Aí você fala assim, mas irmã, mas você quer aprender em silêncio? Não, eu não quero. Mas meu marido não faz isso, meu marido não é assim, meu marido não é assado, meu marido tem que ser mais firme, meu marido. Por mais que elas sejam, é, é, ajam com intrepidez, elas sempre vão buscar um homem que é um homem firme. Porque isso é natureza, gente. Isso é natureza. Vamos para a natureza. Natureza, natureza mesmo. É, eu vou dizer isso. Assista alguns videozinhos de mundo animal. Gente, é muito interessante. Todo macho briga pela fêmea. É doido isso. E elas promovem briga para poder ver quem que vai ser o que vai procriar com ela. Assiste para você ver. Ela vai lá, ou é sempre uma disputa.
Né? Será que os passarinhos? É o passarinho que canta mais? É o passarinho que grita mais? É o passarinho que empluma mais? É o passarinho que, ou seja, ela fica só vendo. E aí vai um e faz aquele negócio todo, aí vem outro e faz aquele negócio todo, e aí, beleza, aí ela escolhe um, escolhe o que mais, ou seja, o que sobressaiu. Aí você vai, por exemplo, para alguns crustáceos, né, no fundo do mar. Você já estava assistindo um, um documentário sobre o fundo do mar. Gente, é bota para ferver. E um briga daqui, um bate de lá, e um não sei o que daqui. Ou seja, o vencedor, ela escolhe para procriar. Ou seja, dá cabeçada, dá soco, dá chute, e aquela coisa toda. E aí vai. Ou seja, no reino animal é isso. Sempre vai esperar o homem mais forte para que possa dar sementes fortes e filhos fortes. Por quê? Porque só os fortes prevalecem. Gente, isso aqui é fato. Em todas as, as espécies, só os fortes prevalecem. Os fracos sempre ficam para trás. Infelizmente, na raça humana, parece que a gente age diferente, né? Você vê as mulheres, o que mais atrai nas mulheres é, é os trombadinha, né? Aqueles que sabem dar a melhor cantada, mas não faz nada. Aí, esse, meu irmão, esse é o bofe que chama atenção, né? Esse daí é o que eu vou amarrar o jegue. Mas aí depois vai reclamar do que está acontecendo. Então veja dentro disso daqui. Nós precisamos entender que há um contexto natural. É fato. Alguém que seja, que se impõe. Mas é óbvio que o que se impõe vai também trazer uma consequência de quê? Daquele confronto da mulher. Ou seja, se a mulher é uma mulher que se impõe e tem um homem que se impõe, entendeu? É, é briga. Com certeza é briga. Então aqui entra o contexto. O apóstolo Paulo está falando de uma geração. Agora estou falando para a nossa geração. Irmãos, o propósito não mudou. Creio na liderança feminina. Creio que hoje as mulheres estão sim governando sobre os homens, porque não tem mais homem que governe. Quer dizer, não é que não tem, né? Hoje a qualidade de homem que governa é menor, então as mulheres estão precisando assumir posições de liderança, concordo. Mas tudo isso foi programado por tempos e tempos e tempos de uma cultura, de ensino, de mentalidades que foram gerados em uma geração, de um movimento que não é de hoje, um movimento aí que tem 80, 90 anos que tem sido programado, 100 anos que tem sido programado, não é curto, porque vamos colocar ele em Cristo, nós temos 200 anos, ou 2.000 anos, né? Então a gente tem aí, vamos colocar 1.000 anos, 100 anos que está sendo programado e difundida essa mentalidade, e hoje está muito avançada essa mentalidade, e por isso não tem homem que governe, porque é algo programado e está dando certo, né? Mas infelizmente as mulheres então estão assumindo posições e está trazendo em muitos casos infelicidade, né? Então aí você vê a onda de solteirismo, a onda de mulheres que não encontram mais homens para relacionamento, a qualidade de homens está diminuindo, homens que estão se afeminando, homens que estão deixando a sua posição natural de homem, homens que estão deixando a sua posição natural dentro da casa, pode até ser homem, mas estão deixando a sua posição natural, homens que não querem mais compromisso, homens que não querem mais casamento, homens que não querem mais aliança, né? Porque então vai trazendo, ou seja, pela quebra de um ecossistema, vai trazendo um problemão. E aí o apóstolo Paulo está falando com igreja. Ele não está falando com o mundo. O problema é que a igreja está seguindo o mesmo ciclo do mundo. Então, dentro disso, digo de novo, a mulher foi com o seu projeto original feito para mãe e uma boa esposa. Ah, mas ela não pode fazer mais nada do que isso. Não, não é isso que eu estou falando. Há uma missão dentro da mulher, como uma missão dentro do homem. Você entendeu? Agora,
Tem outras coisas que a gente pode fazer, mas a sua ideia é essa. E cada geração que passa, a mulher está deixando com que essa missão se esvai aí em uma geração. Você entendeu? Então, veja só, dentro disso daqui, nós vamos ver claramente essa missão sendo destruída, né? Ser mãe e esposa. Agora, essa é, é uma techuvá, né? Nós temos que fazer um retorno. Então, explico. Eu creio que a mulher hoje fala, a mulher hoje ensina, a mulher hoje lidera, pode, assim, até exercer isso dentro da igreja, mas ela nunca vai exercer isso dentro da casa. Ela não pode exercer isso dentro da casa. Ela não pode exercer ensino, ela não pode exercer liderança dentro de um contexto familiar, porque aí quebra. Pode até, às vezes, exercer dentro da igreja. Por que dentro da igreja? Porque dentro da igreja está faltando líderes, homens. Mas se está dentro de casa é porque já está com um homem ali. Então está faltando. Aí vai um posicionamento. Entendeu? Então dentro de casa há um apontamento aí que precisa ser feito. Bem, quando chamada feminino, o papel do homem seria o suporte. A gente vai pegar em Coríntios, quando diz que a mulher não entra sem o véu, que a gente já falou sobre isso, sem a cobertura masculina. O véu aqui é como o teto masculino. Eu creio que se o chamado é de uma mulher e casa com um homem que não tem esse chamado atuante, eu não vejo o problema da mulher assumir esse chamado, desde que esse homem esteja validando isso na vida dela. Se ela é casada, se ela não é casada, ela vai ter o que nós chamamos de cobertura espiritual, um pai, né, que vai validar. Ou seja, toda mulher vai precisar ser validada por um homem. Gente, isso daqui no ouvido do feminismo é uma tortura, né? Dá até uns quatro tipos de medo, dá até ânsia de vômito, né? Mas, veja, é uma realidade. A mulher, ela está validada por um marido, por um homem, por uma cobertura, por um pai. Isso no caso do marido. Se ela é casada, marido. Ah, mas o marido não prega, o marido não tem problema. O marido não prega, o marido não canta, o marido não sapateia, o marido não dança como Davi dançou, né? Não tem problema se ele não faz isso. Desde que ele seja essa pessoa forte para com ela, entendeu? Forte para com ela. Ou seja um cara forte com ela ou nela. Ou seja, que tenha domínio sobre ela nesse sentido, tendo bom domínio, né? Não domínio de dominação. É tipo assim, corrige quando precisa corrigir, orienta quando precisa orientar, né? Traz tranquilidade a ela. Agora, ele não precisa ser um líder da igreja. É óbvio que se tem essa expressão familiar, é muito melhor. Mas eu não vejo problema da mulher, o chamado ser da mulher. Hoje, na nossa geração, eu não vejo esse problema. Mas o problema que eu vejo é quando a mulher casada não se submete ao marido, não se submete a uma autoridade masculina ali, ah, mas apóstolo, e se a minha cobertura é feminina? E agora? Não, querido, entenda, essa cobertura é casada, essa cobertura também tem no seu marido também um apoio, uma validação. Então sempre vai ter, no final da cadeia, vai ter um homem ali sempre vai ser assim, né? Mesmo que eu sou pastora e eu tenho uma pastora que é minha pastora, tá? Mas no final dessa cadeia, assim, essa pastora que é pastora também tem uma pastora que também tem uma pastora, mas no final tem lá um homem, entendeu? Que vai trazer algum sentido, alguma bênção. Então, é mais ou menos isso. É isso que eu entendo. Como eu digo, para essa geração, é um ensino pesado. Aí eu concordo, né? Com a irmã Andréia ali, que é um negócio que tem muito questionamento e muitos pontos a serem vistos, né? Porque você falar hoje que precisa de um homem para alguma coisa, nós estamos subjugando a autoridade do feminino. Então, a base do feminismo é exatamente isso que eu estou dizendo.
na cadeia alimentar, ou seja, no topo de qualquer liderança, não ter nenhum homem que possa exercer algum tipo de autoridade. A, é- é- a- se vocês pararem para pensar, o movimento feminista, ele vem exatamente isso nessa tomada de decisão. Nós não precisamos, em nenhuma hipótese, em nenhuma fase da nossa vida, um homem que valide alguma coisa. Ou seja, podemos andar só entre as mulheres. É isso que é a base da cadeia feminista. Que eu acho que é um probleminha aí a ser, que desenvolve. Ou seja, eu sempre vou para resultado, né? Depois de tanto tempo desse movimento, qual o resultado? O resultado é famílias quebradas, filhos quebrados, uma geração quebrada. Entendeu? Isso é fato. A gente não tem bons resultados, gente. A família não está durando, os casamentos estão infelizes, os filhos estão quebrados, uma geração realmente de filhos quebrados. Então, só pegar o resultado. Pega o resultado. Pega o resultado da geração anterior, da geração tradicional, vamos colocar. Pega o resultado da geração atual. Só medir, né? Contra fatos no argumento. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que mudou a ideia. Mudou a ideia, mudou aí. Então, o apóstolo Paulo está trazendo. Então, finalizo aqui dizendo isso. Veja, o que o apóstolo Paulo estava dizendo é: não pode, as mulheres não podem ensinar naquela ocasião. Eu digo que não, porque estamos falando com gregos, com romanos, com filósofos, que a mulher era visto como um nada. Imagina na igreja o cara chega e vê lá a pastora fulana, a apóstola fulana, e, como a mentora da igreja. Problema. Então ele diz, cara, eu não permito. Olha a palavra, eu não permito. Ele não diz, o Senhor não permite. Eu não permito que na igreja aconteça isso. Essa é uma posição do apóstolo Paulo. Você não vai ver nenhum outro apóstolo falando isso. Porque o apóstolo Paulo ele era dos gentios. Os outros apóstolos estavam na igreja dos hebreus. Então você não vai ver essa posição. Amém? Mas quando ele fala do primeiro e do segundo, que nasceu primeiro propósito e propósito, isso aqui eu creio que é para todos. Amém? Pensamos nisso. Até segunda-feira que vem. Moa isso daqui. Coma, discirna, gula, com boas doses de oração, né? Porque às vezes ele vai travar na garganta. Engole aí com boas doses de moderação, oração, jejum e simbora. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.